A Sura dos Crentes. Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Com efeito, bem-aventurados os crentes, que são humildes em suas ações, e que dão de ombros à frivolidade, e que concedem a zakat, e que são custódios de seu sexo, exceto com suas mulheres ou com as escravas que possuem. Então, por certo, não serão censurados. E quem busca algo além disso, esses são os transgressores, e que respeitam fielmente seus depósitos a eles confiados e honram seus pactos, e que custodiam suas orações. Esses são os herdeiros, que herdarão Al-Firdaus. Nele serão eternos. E com efeito criamos o ser humano da quintessência de barro. Em seguida fizemos-lo gota seminal, em lugar estável, seguro. Depois, criamos da gota seminal uma aderência, e criamos da aderência embrião, e criamos do embrião ossos, e revestimos os ossos de carne. Em seguida, fizemo-lo surgir em criatura outra. Então, bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Em seguida, por certo, depois disso, sereis mortos. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição sereis ressuscitados. E com efeito criamos acima de vós 7 céus, e não estamos desatentos à criação. E fizemos descer do céu água na justa medida, e fizemo-la remanescer na terra. E por certo somos poderosos para fazê-la desaparecer. Então, com ela produzimos para vós jardins de tamareiras e videiras. Neles há para vós abundantes frutas, e delas comeis. E uma árvore que brota do monte Sinai, ela produz azeite e tempero para quem come. E por certo, há nos rebanhos lição para vós. Damo-vos de beber do que há em seus ventres, e neles há abundantes benefícios para vós, e deles comeis. E sobre eles e sobre os barcos sois carregados. E com efeito enviamos Noé a seu povo, e disse: Ó povo, adorai a Allah, não tendes outro Deus que não seja ele. Então, não temeis a Allah? Então, os dignatários de seu povo que renegaram a fé disseram: Este não é senão um ser humano como vós. Ele deseja ter preferência sobre vós. E se Allah quisesse, haveria feito descer anjos por mensageiros. Não ouvimos falar disso entre nossos pais antepassados. Ele não é senão um homem, nele há loucura. Então, aguardai-o com paciência até certo tempo. Ele disse: Senhor meu, socorre-me, porque me desmentem. Então, inspiramo-lhe: fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração. E quando nossa ordem chegar e as fontes da terra jorrarem, faze entrar nele de cada espécie um casal, e tua família, exceto aquele dentre eles contra quem o dito a sentença se antecipou. E não me fales mais dos que são injustos, por certo, eles serão afogados. E quando te instalares no barco, tu e os que estão contigo dizem: Louvor a Allah, que nos salvou do povo injusto. E dize: Senhor meu, faze-me desembarcar de um desembarque bendito. E tu és o melhor em fazer desembarque. Por certo, há nisso sinais, e por certo estávamos-los provando. Em seguida, criamos depois deles outra geração. Então, enviamo-lhes um mensageiro vindo deles que disse: Adorai a Allah, não tendes outro Deus que não seja ele. Então, não temeis a Allah? E os dignatários de seu povo, que renegaram a fé e desmentiram o encontro da derradeira vida, e os quais opulentáramos na vida terrena, disseram: Este não é senão um ser humano como vós. Ele come do que comeis e bebe do que bebeis. E, em verdade, se obedeceis a um homem como vós, por certo, sereis, nesse caso, perdedores. Ele vos promete que, quando morrerdes e fordes pó e ossos, vos farão sair dos sepulcros? Longe, bem longe está o que vos é prometido.
Não há senão nossa vida terrena. Morreremos e viveremos e não seremos ressuscitados. Ele não é senão um homem que forja mentiras acerca de Alá e não estamos crendo nele. Ele disse: Senhor meu, socorre-me, porque me desmentem. Alá disse: dentro em pouco estarão arrependidos. E o grito apanhou-os com a justiça e fizemos-los escória. Então, que se suma para sempre o povo injusto. Em seguida, criamos depois deles outras gerações. Nenhuma comunidade antecipa seu termo, nem o atrasa. Em seguida, enviamos consecutivamente nossos mensageiros. Cada vez que um mensageiro chegava à sua comunidade, eles o desmentiam. E fizemos-las seguir umas após outras no aniquilamento, e fizemos delas temas de conversa. Então, que se suma para sempre um povo que não crê. Em seguida, enviamos Moisés e seu irmão Arão com nossos sinais e evidente comprovação a Faraó e seus dignatários. Então, ensoberbeceram-se e foram um povo altivo, e disseram: creremos em 2 homens iguais a nós enquanto seu povo nos está escravo? E desmentiram-nos. Então foram-dos aniquilados. E, com efeito, concedemos a Moisés o livro, para que eles se guiassem. E fizemos do filho de Maria e de sua mãe um sinal, e abrigamo-los em um outeiro de solo estável e com água corrente. Ó mensageiros, comei das coisas benignas e fazei o bem. Por certo, do que fazeis sou onisciente. E por certo, esta é a vossa religião, uma religião única, e sou vosso Senhor, então temei-me. Mas os homens, entre eles, cortaram em pedaços os laços que os uniam. Cada partido está jubiloso com o que tem. Então deixa-os, Muhammad, mergulhados em sua confusão até certo tempo. Supõe eles que, com o que nós lhes outorgamos em riqueza e filhos, estamos-lhes apressando as boas coisas? Não, mas eles não percebem. Por certo, os que, pelo receio de seu Senhor, estão amedrontados, e os que nos sinais de seu Senhor creem, e os que nada associam a seu Senhor, e os que concedem o que concedem, enquanto seus corações estão atemorizados, porque terão de retornar a seu Senhor. Esses se apressam para as boas coisas, e destas são precursores. E não impomos a nenhuma alma, senão o que é de sua capacidade. E junto de nós há um livro que fala a verdade, e eles não sofrerão injustiça. Mas seus corações estão mergulhados em confusão a respeito deste, e eles têm obras nefandas, além disso, que estão praticando, até que, quando apanharmos seus homens opulentos com castigo, ei-los que rogarão. Dir-se-lhe-á: não rogueis hoje, por certo, não sereis por nós socorridos. Com efeito, recitavam-se para vós meus versículos, então recuáveis virando os calcanhares. Ensoberbecendo-vos e conversando à noite, vós o difamáveis. E não ponderam eles o dito? Ou lhes chegou o que não chegara a seus pais antepassados? Ou eles não reconhecem seu mensageiro e o estão negando? Ou dizem: a loucura nele? Não, mas ele lhes chegou com a verdade, e a maioria deles odeia a verdade. E se a verdade seguisse suas paixões, os céus e a terra e quem neles existe haver-se-iam corrompido. Ao contrário, chegamo-lhes com sua mensagem, e estão dando de ombros a sua mensagem. Ou lhes pedes um tributo, mas o tributo de teu Senhor é melhor, e ele é o melhor dos sustentadores. E por certo, tu os convocas a uma senda reta, e por certo, os que não creem na derradeira vida estão desviados desta senda. E se tivéssemos misericórdia para com eles e removêssemos o que há de mal com eles, persistiriam em sua transgressão, caminhando às cegas. E com efeito, apanhamo-los com o castigo, mas não se sujeitaram a seu Senhor e não se humildam,
até que, quando abrirmos sobre eles uma porta de veemente castigo, ei-los mudos de desespero. E ele é quem vos criou o ouvido e as vistas e os corações, quão pouco agradeceis. E ele é quem vos multiplicou na terra, e a ele sereis reunidos. E ele é quem dá a vida e dá a morte, e dele é a alternância da noite e do dia. Então não razoais? Mas dizem o mesmo que os antepassados disseram. Dizem, quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? Com efeito, foi-nos prometido isso a nós e antes a nossos pais. Isso não são senão fábulas dos antepassados. Dize Muhammad, de quem é a terra e quem nela existe, se sabeis? Dirão, de Allah. Dize, então não meditais? Dize, quem é o Senhor dos 7 céus e o Senhor do magnífico trono? Dirão, Allah. Dize, então não temeis a Allah? Dize, quem tem em suas mãos o reino de todas as coisas, e quem a todos protege não precisa de ser protegido, se sabeis? Dirão, Allah. Dize, então, como vos deixais enfeitiçar? Mas chegamo-lhes com a verdade, e por certo são mentirosos. Allah não tomou para si filho algum, e não há com ele Deus algum. Nesse caso, cada Deus haver-se-ia ido com o que criara, e alguns deles se haveriam sublimado em arrogância sobre outros. Glorificado seja Allah acima do que alegam. Ele é o sabedor do invisível e do visível. Então, sublimado seja ele acima do que idolatram. Diz Muhammad, Senhor meu, se me fazes ver o que lhes é prometido, Senhor meu, então não me faças estar entre o povo injusto. E por certo, somos poderosos para fazer-te ver o que lhes prometemos. Revide o mal com o que é melhor, nós somos bem sabedor do que alegam. E dize, Senhor meu, refugio-me em ti contra as incitações dos demônios, e refugio-me em ti, Senhor meu, para que eles me não sejam presentes. Os renegadores da fé permanecerão descrentes, até que, quando a morte chegar, um deles dirá, Senhor meu, fazei-me voltar à terra, na esperança de eu fazer o bem no que tange ao que negligenciei. Em absoluto não farei. Por certo, será uma palavra vã que estará dizendo, e adiante deles haverá uma barreira até um dia em que eles ressuscitarão. E, quando se soprar na trombeta, não haverá parentesco entre eles. Nesse dia, nem se interrogarão. Então, aqueles cujos pesos em boas obras forem pesados, esses serão os bem-aventurados. E aqueles cujos pesos forem leves, esses se perderão a si mesmos, serão eternos na guena. O fogo queimar-lhes-á as faces, e nele ficarão tenebrosos. Dir-se-lhes-á, meus versículos não se recitavam para vós e vós os desmentieis? Dirão, Senhor nosso, nossa infelicidade dominou-nos e fomos um povo descaminhado. Senhor nosso, faz-nos sair dele, e se reincidirmos, seremos injustos. Ele dirá, sede nele repelidos, e não me faleis mais. Por certo, houve um grupo de meus servos que dizia, Senhor nosso, cremos. Então, perdoa-nos e tem misericórdia de nós, e tu és o melhor dos misericordiadores. E vós tomaste-los por objeto de escárnio, até que vos fizeram esquecer minha mensagem, e deles vos rieis. Por certo, recompensei-os hoje, porque pacientaram, com serem eles os triunfadores. Ele dirá, quantos anos vós permanecestes na terra? Dirão, permanecemos um dia ou parte de um dia. Então pergunta aos enumeradores. Ele dirá, não permanecestes senão por pouco tempo, se soubesses, e supusestes que vos criamos em vão e que não serieis retornados a nós? Então, sublimado seja Allah, o Rei, o verdadeiro. Não existe Deus senão Ele. Ele é o Senhor do nobre trono. E quem invoca com Allah outro Deus do qual não tem provança alguma, seu ajuste de contas será apenas junto de seu Senhor. Por certo, os renegadores da fé não serão bem-aventurados. E dize, Senhor meu,
perdoa e tem misericórdia, e tu és o melhor dos misericordiadores. A Sura da Luz. Em nome de Alá, o misericordioso, misericordiador. Esta é uma sura. Fizemo-la descer e preceituamo-la, e nela fizemos descer evidente versículo para meditardes. A adúltera e ao adúltero, açoitai a cada um deles com 100 açoites, e que não vos tome compaixão alguma por eles no cumprimento do juízo de Alá, se credes em Alá e no derradeiro dia. E que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos. O adúltero não esposará senão uma adúltera ou um idólatra, e a adúltera não a esposará senão um adúltero ou um idólatra. E isso é proibido aos crentes. E aos que acusam de adultério as castas mulheres, em seguida não fazem vir 4 testemunhas, açoitai-os com 80 açoites, e jamais lhes aceiteis testemunho algum. E esses são os perversos, exceto os que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E aos que acusam de adultério suas mulheres, e não há para eles testemunhas senão eles mesmos, então o testemunho de um deles, jurando por Alá 4 vezes, que é dos verídicos, e na 5ª vez, que a maldição de Alá seja sobre ele, se é dos mentirosos, afastá-lo-á do castigo. E afastá-la-á do castigo o testemunhar ela 4 vezes, jurando por Alá. Por certo, ele é dos mentirosos. E na 5ª vez, que a ira de Alá seja sobre ela, se ele é dos verídicos. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é remissório sábio, haveria apressado o castigo para vós nesta vida. Por certo, os que chegaram com a calúnia são um grupo coeso de vós. Não suponhais que ela vos seja um mal, mas vos é um bem. Para cada um deles haverá o que cometeu de pecado, e aquele que dentre eles se empenhou em ampliá-la terá formidável castigo. Que, tão logo a ouvistes os crentes e as crentes, houvessem pensado bem deles como de si mesmos, e houvessem dito, esta é uma evidente infâmia, que houvessem chegado com 4 testemunhas disso. Então, se não chegaram com as testemunhas, esses são perante Alá os mentirosos. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, na vida terrena e na derradeira vida, haver-vos-ia tocado um formidável castigo por aquilo que vos empenhastes em propalar, quando o difundistes com as línguas e dissestes com as bocas aquilo de que não tinhais ciência, e suponheis simples, enquanto perante Alá era formidável. E que tão logo a ouvistes, houvesses dito, não nos é admissível falarmos disso, glorificado sejas, isso é formidável infâmia. Alá exorta-vos a jamais reincidirdes em algo igual a isso, se sois crentes. E Alá torna evidente para vós os versículos, e Alá é onisciente sábio. Por certo, os que amam que a obscenidade se dissemine entre os que creem, terão doloroso castigo na vida terrena e na derradeira vida. E Alá sabe, e vós não sabeis. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é compassivo, misericordiador, haveria apressado o castigo para vós. Ó vós que credes, não sigais os passos de Satã, e quem segue os passos de Satã, por certo, ele ordena a obscenidade e o reprovável. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, ele jamais dignificaria a nenhum de vós, mas Alá dignifica a quem quer. E Alá é onisciente, onisciente. E que os dotados dentre vós do favor e da prosperidade não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos necessitados e aos emigrantes no caminho de Alá, e que eles os indutem e os tolerem. Não amarieis que Alá vos perdoasse? E Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, os que acusam de adultério as mulheres castas inocentes, crentes, são amaldiçoados na vida terrena e na derradeira vida, e para eles haverá formidável castigo. Um dia em que suas línguas e suas mãos e seus pés testemunharem contra eles pelo que faziam.
Nesse dia, Alá compensá-los-á com sua verdadeira retribuição e saberão que Alá é a evidente verdade. As malignas mulheres para os malignos homens, e os malignos homens para as malignas mulheres, e as benignas mulheres para os benignos homens, e os benignos homens para as benignas mulheres. Esses estão inocentes do que dizem aqueles. Haverá para eles perdão e generoso sustento. Ó vós que credes, não entreis em casas outras que as vossas, até que peçais permissão e cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é melhor. E Alá assim determinou para meditardes. E se ninguém encontrais nelas, não entreis nelas até que vos seja permitido. E se vos é dito, retornai, retornai, isso vos é mais digno, e Alá do que fazeis é onisciente. Não há culpa sobre vós em entrardes em casas não residenciais, em que há proveito para vós. E Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. Dize aos crentes, Muhammad, que abaixem suas vistas e custodiem seu sexo. Isso lhes é mais digno. Por certo, Alá é conhecedor do que fazem. E dize às crentes que baixem suas vistas e custodiem seu sexo, e não mostrem seus ornamentos, exceto o que deles aparece, e que estendam seus sendais sobre seus decotes, e não mostrem seus ornamentos, senão a seus maridos, ou a seus pais, ou aos pais de seus maridos, ou a seus filhos, ou aos filhos de seus maridos, ou a seus irmãos, ou aos filhos de seus irmãos, ou aos filhos de suas irmãs, ou às suas mulheres, ou aos escravos que elas possuem, ou aos domésticos dentre os homens privados de desejo carnal, ou às crianças que não descobriram ainda as partes pudendas das mulheres, e que elas não batam com os pés no chão, para que se conheça o que escondem de seus ornamentos. E voltai-vos todos arrependidos para Alá, ó crentes, na esperança de serdes bem-aventurados. E casai os solteiros entre vós, e os íntegros dentre vossos servos e vossas servas. Se são pobres, Alá enriquecê-los-á de seu favor. E Alá é munificente, onisciente. E que os que não encontram meios para o casamento se abstenham de adultério, até que Alá os enriqueça de seu favor. E aqueles de vossos escravos que buscam a alforria mediante pagamento de uma soma, então ajudai-os se reconheceis neles algum bem. E concedei-lhes das riquezas de Alá que ele vos concedeu. E não deveis compelir vossas escravas à prostituição, se elas desejam a castidade, para buscardes os efêmeros bens da vida terrena. E quem as compele, por certo, Alá, após sua compulsão, é perdoador, misericordiador. E, como efeito, fizemos descer para vós evidentes versículos e um exemplo dos que passaram antes de vós e uma exortação para os piedosos. Alá é a luz dos céus e da terra. O exemplo de sua luz é como de um nicho, em que há uma lâmpada. A lâmpada está em um cristal. O cristal é como se fora astro brilhante. É aceso pelo óleo de uma bendita árvore olívia, nem de leste, nem de oeste. Seu óleo quase se ilumina, ainda que eu não toque fogo algum. É luz sobre luz. Alá guia a sua luz a quem quer, e Alá propõe para os homens os exemplos. E Alá de todas as coisas é onisciente. Em casas que Alá permitiu fossem erguidas e em que fosse celebrado seu nome, nelas glorificam-no ao amanhecer e ao entardecer. Homens, a quem não entretém nem comércio nem venda da lembrança de Alá e do cumprimento da oração e da concessão da zakat. Eles temem um dia em que os corações e as vistas serão transtornados, para que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que fizeram e lhes acrescente algo de seu favor. E Alá dá sustento sem conta a quem quer. E os que renegam a fé suas obras são como miragem em uma planície, a qual o sedento supõe água, até que quando chega a ela, nada encontra, e encontra a Alá junto dela. Então, ele compensá-lo-á com o ajuste de contas, e Alá é destro no ajuste de contas.
ou são como trevas em um mar profundo, encobrem-nos ondas por cima das quais há outras ondas, por cima destas há nuvens, trevas umas por cima das outras. Quando alguém faz sair sua mão, quase não a vê. E aquele a quem Alá não faz luz, jamais terá luz. Não viste que a Alá glorifica quem está nos céus e na terra, e os pássaros enquanto pairam no ar? Cada um, com efeito, sabe sua oração e sua glorificação, e Alá, do que fazem, é onisciente. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e a Alá será o destino. Não viste que Alá impulsa as nuvens, em seguida junta-as, depois fala-as um aglomerado? Então tu vês a chuva sair de dentro delas, e do céu de montanhas nele formadas de nuvens, ele faz descer granizo, e com este alcança a quem quer, e o desvia de quem quer. O fulgor de seu relâmpago quase se vai com as vistas. Alá faz alternar o dia e a noite. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. E Alá criou todo ser animal de água. Então, dentre eles, há quem ande sobre o ventre, e dentre eles, há quem ande sobre 2 pés, e dentre eles, há quem ande sobre 4. Alá cria o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. Com efeito, fizemos descer evidentes versículos, e Alá guia quem quer a uma senda reta. E eles dizem, cremos em Alá e no mensageiro, e obedecemos. Em seguida, depois disso, um grupo deles volta as costas, e esses não são os crentes. E quando convocados a Alá e a seu mensageiro para que este julgue entre eles, eis um grupo deles que lhe dá de ombro. E se tivessem o direito, chegariam a ele resignados. Há enfermidade em seus corações? Ou eles duvidam? Ou temem que Alá e seu mensageiro sejam iníquos como eles? Não, mas estes são os injustos. O dito dos crentes, quando convocados a Alá e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, é apenas dizerem, ouvimos e obedecemos. E esses são os bem-aventurados. E quem obedece a Alá e a seu mensageiro, e receia a Alá e a ele teme, esses são os triunfadores. E eles juram por Alá com todos seus mais solenes juramentos, que se tu os ordenares a combater, sairão a combate. Dize, não jureis, vossa obediência é conhecida, por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. Dize, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e se voltais as costas, impende a ele apenas o de que foi encarregado, e impende a vós o de que fostes encarregados, e se lhe obedeceis, guiar-vos-eis. E não impende ao mensageiro, senão a evidente transmissão da mensagem. Alá promete aos que dentre vós creem e fazem as boas obras, que os fará suceder na terra, como fez suceder aos que foram antes deles, e que lhes fortalecerá a religião de que se agrada no tocante a eles, e que lhes trocará segurança após seu medo. Eles me adorarão, nada me associarão, e quem renega a fé depois disso, esses são os perversos. E cumpre a oração e conceder a zacá, a ajuda caridosa, e obedecei ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. Não suponhas que os que renegam a fé sejam capazes de escapar do castigo de Alá na terra, e sua morada será o fogo, e em verdade, que execrável destino. Ó vós que credes, que vos peçam permissão por 3 vezes vossos escravos e aqueles dentre vós que ainda não chegaram à puberdade, para estar em vossa presença, antes da oração da aurora, e quando puserdes de lado vossos trajes ao meio-dia, e depois da última oração da noite. São 3 tempos de vossa intimidade. Não há culpa sobre vós, nem sobre eles, depois destes tempos, em circular sem permissão uns de vós com os outros. Assim, Alá torna evidente para vós os versículos, e Alá é onisciente e sábio. E, quando as crianças dentre vós atingirem a puberdade, que peçam permissão para estar em vossa presença, como pediram permissão os que foram antes delas. Assim,
Allah torna evidente para vós seus versículos, e Allah é onisciente e sábio. E as mulheres que atingirem a menopausa e que não mais esperam casamento, não há culpa sobre elas em porem de lado algo de seus trajes sem se exibirem com ornamentos, e absterem-se disso é-lhes melhor. E Allah é oniovinte e onisciente. Não há falta sobre o cego, e não há falta sobre o coxo, e não há falta sobre o enfermo, nem sobre vós mesmos, em comerdes em vossas casas, ou nas casas de vossos pais, ou nas casas de vossas mães, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossas irmãs, ou nas casas de vossos tios paternos, ou nas casas de vossas tias paternas, ou nas casas de vossos tios maternos, ou nas casas de vossas tias maternas, ou em casas cujas chaves possuís, ou nas de vossos amigos. Não há culpa sobre vós em comerdes reunidos ou separados. E quando entrardes em casas, cumprimentai-vos mutuamente com saudação vinda de Allah, bendita e cordial. Assim, Allah torna evidentes para vós os versículos para razoardes. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Allah e em seu mensageiro, e quando estão com ele em assuntos de interesse comum, não se vão até que lhe peçam permissão. Por certo, os que te pedem permissão, esses são os que creem em Allah e em seu mensageiro. Então, quando te pedirem permissão para algum de seus assuntos, dá permissão a quem deles quiseres e implora a Allah perdão para eles. Por certo, Allah é perdoador, misericordiador. Não façais entre vós a convocação do mensageiro como a convocação de um de vós para outros, e não vos retireis de sua companhia sem sua permissão. Com efeito, Allah sabe dos que dentre vós se retiram sorrateiramente. Então, que os que discrepam de sua ordem se precatem de que não os alcance provação ou não os alcance doloroso castigo. Ora, por certo, de Allah é o que há nos céus e na terra. Com efeito, ele sabe aquilo em que vos fundamentais, e um dia, quando a ele forem retornados, então informá-los-á do que fizeram. E Allah, de todas as coisas, é onisciente. A Sura do Critério. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Bendito aquele que fez descer o critério sobre seu servo, para que seja admoestador dos mundos, aquele de quem é a soberania dos céus e da terra, e que não tomou filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e que criou todas as coisas e determinou-as na justa medida. E eles tomam, além dele, outros deuses que nada criam, enquanto eles mesmos são criados, e não possuem para si mesmo prejuízo nem benefício, e não possuem o dom de morte, nem de vida, nem de ressuscitar. E os que renegam a fé dizem, este não é senão mentira que ele forjou, e nisso outras pessoas ajudaram. Então, com efeito, cometeram injustiça e falsidade. E dizem, são fábulas dos antepassados, que ele pediu fossem escritas, e elas lhes são ditadas ao amanhecer e ao entardecer. Diz Muhammad, feliz é aquele que sabe o segredo dos céus e na terra. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. E dizem, por que razão este mensageiro come o mesmo alimento e anda pelos mercados como nós? Que se fizesse descer um anjo para ele, e com ele fosse admoestador. Ou que se lhe lançasse um tesouro, ou que houvesse para ele um jardim de que pudesse comer. E os injustos dizem, vós não segues, senão um homem enfeitiçado. Olha como engendram semelhantes a ti e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum. Bendito aquele que, se quiser, te fará algo melhor que tudo isso. Jardins, abaixo dos quais correm os rios, e te fará palácios, mas eles desmentem a hora, e preparamos para os que desmentem a hora um fogo ardente. Quando este os vir de longínquo lugar, já eles lhe ouvirão um furor e um rumor. E quando lançados nele, em angusto lugar, as mãos amarradas atrás do pescoço, lá suplicarão uma aniquilação. Dir-se-lhes-á, não supliqueis hoje uma só aniquilação, e suplicai muitas aniquilações. Dize,
Isso é melhor ou o paraíso da eternidade que é prometido aos piedosos? Ser-lhes-á recompensa e destino. Dize, isso é melhor ou o paraíso da eternidade que é prometido aos piedosos? Ser-lhes-á recompensa e destino. Terão nele o que quiserem, sendo eternos. Isso impende a teu Senhor como promessa exigível. Lembra-lhes de que, um dia, os reuniremos eles e aos que adoram além de Olá. Então ele dirá, descaminhastes estes meus servos, ou eles mesmos se descaminharam do caminho? Eles dirão, glorificado sejas, não nos é concebível tomarmos além de ti protetores, mas tu os fizeste gozar e a seus pais, até que esqueceram a mensagem e foram um povo extraviado. Dir-se-lhe-á aos idólatras, e com efeito eles vos desmentem no que dizeis. Então não podereis obter nem isenção do castigo nem socorro, e a quem de vós é injusto, falo-emos experimentar grande castigo, e não enviamos antes de ti mensageiros, sem que por certo comessem o mesmo alimento e andassem pelos mercados, e fazemos de uns de vós provação para os outros. Então, vós pacientais? E seu Senhor é onividente.